Boas-vindas nessa aula sobre trimming. Vou te ensinar como fazer o trimming seco e vou te dar os motivos do porquê você tem que fazer o trimming. Os dois motivos para te convencer a fazer o trimming é de que primeiro você vai prevenir o mofo no seu período de cura, pois as folhas que cobrem o bud, essas fan leaves, tendem a manter a umidade. E isso faz com que você aumente o seu risco de mofo, tanto na secagem quanto na cura. O segundo motivo é porque um bud trimado tem maior porcentagem de canabinoides comparado com um bud que não foi trimado. Isso por causa do seu alto teor de galhos, folhas e galinhos mais finos. Um bud bem trimado, muito trimado, é chamado de bud comercial. Ele tem pouquíssimas partes de folhas. Ele tem mais tricomas concentrado por volume de flor, comparado ao quem faz apenas um trim grosseiro, né? Quem tira apenas as fangives ou que não retira todo o excesso de matéria vegetal da sua planta. Então vamos lá, sem mais delongas, como faz o trim, né, seco, né? Existem duas formas de se fazer o trim. O trim molhado, que é assim que você colher, você consegue retirar as fanlives e os excessos de folhagem. E o trim seco, ele é feito depois que você seca, que você vai começar a trimar. Quais são as vantagens e desvantagens do trim molhado e seco? No trim molhado, é mais indicado para quem não tem um controle absoluto da sua seca. Porque você fazendo o trim molhado assim que colher, você diminui, encurta o seu tempo de secagem, pois as folhas que cobrem os buds, elas preservam a umidade deles. Isso faz secar mais demorado. E isso previne o mofo. Fazendo o trim seco, depois que a planta já seca, você preserva grande parte dos canabinoides, dos terpenos, certo? Você preserva terpenos, tendo um produto de maior qualidade no final do processo. Então vamos lá. O que você vai precisar para fazer o trim? Luvas de trim, de preferência, pois nesse processo costuma grudar muita resina na parte da mão. E tendo a luva você também consegue um controle de qualidade muito maior sobre o seu produto final, pois sabe exatamente no que foi passado ali. Vamos lá, como é que faz o trim seco? Você primeiro, tanto o trim molhado quanto o trim seco, você retira primeiro as fan leaves, que é essas folhas maiores, tá vendo? Retira essas folhas maiores. Se você for fazer o trim grosseiro, você pode apenas retirar essas folhas maiores. Dá para retirar com a mão, puxando contra a formação do galho, né? Coloca ele de cabeça para cima e puxa para baixo. Ou se for fazer de cabeça para baixo, puxa ele em direção para cima. Dessa folha ele desprende rente ao caule e você evita ter que passar a tesoura ali e cortar coisa que não devia. Coloca um papel
um tecido embaixo e todo esse material aqui eu vou pegar, colocar dentro de uma sacola e congelar no congelador a fim de fazer uma extração posteriormente, para não desperdiçar material, correto? Então vamos lá. Eu gosto de fazer o trim retirando as fanlives com a mão. E depois que eu retirei com a mão, eu venho com a tesoura de trim e vou retirando o excesso de matéria orgânica. Como que eu sei se é matéria orgânica ou se é matéria com canabinoide? Por causa dos tricomas. A olho nu você consegue enxergar onde está com mais tricomas e onde está com menos. Porque os tricomas são os pontinhos brancos que ficam, né? São esses pontinhos brancos. Então, toda a parte da sua planta que tiver com os pontinhos brancos, esbranquiçado, você vai deixar e você vai tirar apenas as partes em que tem muita folha verde, né? Folha verde. Joia? Se a sua planta estiver muito seca, ela é mais fácil de tirar na mão. Porém, se ela estiver molhada ainda, às vezes é mais fácil você tirar na tesoura. Então sempre experimente tirar um pouco de mão e um pouco de tesoura para ver como você vai se acostumar e desenvolver suas habilidades, né? Porque mesmo se tudo der errado na sua vida, você ainda pode pedir um emprego para um dispensário ou uma grande fazenda de cannabis para fazer esse tipo de serviço, que é paga muito bem lá nos Estados Unidos, cerca de 15 a 20 reais, 20 dólares, 15 a 20 dólares na hora. Imagina. Né? Traduz isso pro português, você vai ver que disparidade de salário que dá. Vamos lá. Como eu gosto de fazer um trim nem tão grosseiro e nem tão bud comercial, eu retiro todas as fanilhas de mão, da forma que eu fiz aqui, e o restante eu vou podando de tesoura, dessa forma assim. Eu vou podando de tesoura. Fazendo o trim seco é muito mais difícil. Por quê? Não sei se dá para enxergar aí, as pontas das folhas estão viradas para dentro do bud. Enquanto se eu estivesse fazendo trim molhadas, assim que eu colher, essas pontas das folhas elas vão estar espetando para fora. Dessa forma era só eu pegar a tesoura aqui, cortar e ir rodando o bud, que ela estaria toda trimada. Ah, beleza. Mas não é o caso. Então, dessa forma é muito mais difícil. Você vai ter que fazer movimentos puxando a tesoura para cima, ó, de forma mostrar aonde estão elas, essas folhas, para assim conseguir podar. É dessa forma que eu acho mais fácil de fazer o trim seco. Eu vou sempre puxando assim para cima e aonde que a folha mostrar eu corto. Joia? Espero que essa técnica te ajude a ter uma nova profissão no ramo canábico e conseguir ter bons resultados, trimando a sua planta. Seja para si mesmo ou para uma grande fazenda e exercendo uma profissão digna, num salário excepcional. Espero que essa aula sobre
trimming seco e considerações gerais de trimming tenham simplificado a sua vida em relação a esse assunto, eu te espero na próxima aula.